Madame, meus sinceros agradecimentos por se oferecer para falar com os arrendatários sobre as questões de drenagem. No entanto, como a senhora já está assoberbada com muitas demandas, envio meu irmão, Weston, para lidar com o problema. Ele chegará ao priorato de Eversbury na quarta-feira e permanecerá por 2 semanas. Já o alertei à exaustão sobre a necessidade de que se comporte como um perfeito cavaleiro. Se ele causar qualquer aborrecimento, avise-me, e o problema logo será resolvido. Meu irmão chegará à estação ferroviária de Alton ao meio-dia, de sábado. Espero, sinceramente, que a senhora mande alguém para buscá-lo, pois tenho certeza de que ninguém o fará de livre e espontânea vontade. Lord Trinia. PS. A senhora de fato tingiu o chalé de preto? Milord. Em meio ao tumulto diário das obras, que fazem mais barulho do que o corpo de tambores do exército, é provável que a presença do seu irmão passe despercebida. Nós o buscaremos na quarta-feira. Lady Trinia. PS. Por que me mandou um chalé tão obviamente inadequado a uma mulher enlutada? Em resposta à carta de Kathleen, foi enviado um telegrama ao posto do correio do vilarejo na manhã da chegada prevista de West. Madame, a senhora não permanecerá de luto para sempre. Lord Trinia. Kathleen abaixou a carta com um sorriso distraído no rosto e se pegou desejando, apenas por um momento, que fosse Devon a chegar a Hampshire no lugar do irmão. Logo, tentou afastar o pensamento absurdo. Lembrou a si mesmo com firmeza como Devon a irritava. Isso sem falar no barulho da instalação do encanamento que a vinha atormentando diariamente, por insistência dele. E não poderia esquecer que Devon a forçara a tirar as cortinas de luto. Embora admitisse para si mesma que todos na casa, incluindo os criados, tiveram grande prazer com os cômodos mais claros e as janelas livres. Não queria ver Devon, de forma alguma. Estava ocupada demais para pensar nele, ou para se perguntar o que o tom de azul escuro e límpido dos olhos dele a fazia lembrar. Vida Bristol, talvez. E já até esquecera da sensação daqueles braços firmes a envolvendo, dos lábios dele sussurrando em seus ouvidos. Eu a peguei, e pelo tremor provocado pelo atrito da barba cerrada na pele dela. Kathleen não pôde deixar de imaginar quais seriam as razões de Devon para mandar o irmão conversar com os arrendatários. Ela convivera pouco com West na visita anterior, mas o que percebera não fora animador. Era um beberrão e provavelmente seria mais um atraso de vida do que uma ajuda. No entanto, não cabia a ela fazer objeções. E como West era o próximo na linha de sucessão do condado, era justo que se familiarizasse com a propriedade. As gêmeas e Ellen ficaram encantadas com a perspectiva da visita de West e fizeram uma lista de atividades para propor a ele. Duvido que ele tenha muito tempo, se é que terá algum, para diversões, alertou Kathleen quando estavam todas sentadas na sala de estar da família fazendo seus bordados. O Sr. Ravenel virá negócios e os arrendatários precisam da atenção dele muito mais do que nós. Mas Kathleen, disse Cassandra, preocupada, não podemos permitir que ele trabalhe até a exaustão. Kathleen caiu na gargalhada. Querida, duvido que ele tenha trabalhado sequer um dia na vida. Não vamos distraí-lo em sua primeira tentativa. Cavalheiros supostamente não trabalham, não é? Perguntou Cassandra. Não exatamente, admitiu Kathleen. Homens da nobreza costumam se preocupar com a administração de suas terras, ou às vezes se interessam por política. Kathleen parou um pouco e continuou. No entanto, acho que até mesmo um trabalhador plebeu pode ser chamado de cavalheiro, se for honrado e bom. Concordo, afirmou Ellen. Não me incomodaria trabalhar, anunciou Pandora. Eu poderia ser telegrafista, ou até ter minha própria livraria. Você poderia fazer chapéus, sugeriu Cassandra, de forma doce, mas fez uma careta, envesgando os olhos. E ficar louca. Pandora sorriu. As pessoas vão me ver correndo em círculos e balançando os braços, e dirão, ó céus, Pandora hoje é uma galinha. Então lembrarei a todos que você já se comportava assim antes de começar a fazer chapéus. Disse Ellen com serenidade, os olhos cintilando. Pandora riu e se concentrou em sua agulha para consertar um ponto solto. Eu não gostaria de trabalhar se isso me impedisse de fazer exatamente o que eu desejasse. Quando você for dona de uma grande casa, terá responsabilidades que ocuparão a maior parte do seu tempo, comentou Kathleen, achando graça. Então não serei dona de uma grande casa,
Morarei com Cassandra quando ela se casar. Ao menos que o marido dela proíba, é claro. Sua tola, esbravejou Cassandra, a irmã gêmea. Eu jamais me casaria com um homem que nos mantivesse separadas. Pandora terminou a costura de um punho branco removível e, ao tentar colocar o trabalho de lado, se irritou quando sentiu a saia sendo puxada. Que aborrecimento! Quem tem uma tesoura? Prendi a costura ao meu vestido novo. West chegou tarde, acompanhado por uma variedade grande e pesada de bagagens, incluindo um enorme baú para viagens a navio que 2 criados tiveram dificuldades para carregar em cima das escadas. Para certa consternação de Catelyn, as irmãs Ravenels o receberam como se ele fosse um herói voltando da guerra. West enfiou a mão em sua bolsa de couro e começou a pegar belos pacotes embrulhados em delicadas camadas de papel e amarrados com fitas, combinando, finas como fios. Ellen percebeu as pequenas etiquetas presas aos embrulhos, cada uma marcada com uma letra W estilizada, e perguntou: "O que significa isso?" West deu um sorriso indulgente. "Isso mostra que os embrulhos é da loja de departamentos Winterbones, onde fiz as compras ontem à tarde. E não poderia visitar minhas priminhas de mãos vazias, não é?" Para mais preocupação ainda de Catelyn, qualquer decoro próprio de uma dama desapareceu imediatamente das meninas. As gêmeas começaram a gritar de prazer e dançar ao redor de West, ali mesmo no saguão de entrada. Até mesmo Ellen estava ruborizada e ofegante. "Já basta, meninas", disse Catelyn por fim, tentando conter o desespero. "Não há necessidade de ficar pulando como coelhos." Pandora já começara a rasgar o papel de embrulho de um dos pacotes. "Não destrua o papel", gritou Ellen. Ela levou os 2 pacotes até Catelyn e ergueu a primeira camada de papel. "Veja só, Catelyn, como é fino e elegante." "Luvas!" exclamou Pandora assim que abriu seu presente. "Ah, vejam, são lindas de morrer." Ela segurou as luvas contra o peito. Eram luvas de criança que iam até o pulso, tingidas de um rosa suave. "Luvas coloridas são a última moda este ano", explicou Ash. "Ao menos foi o que me disse a balconista da loja. Há um par para cada uma de vocês." Ele sorriu diante da nítida desaprovação de Catelyn, um brilho travesso cintilando nos olhos cinzas. "Primas", completou, como se aquilo pudesse justificar presentes tão inadequados. Catelyn estreitou os olhos. "Minhas queridas", falou ela com calma, "por que não abre seus presentes na sala de visitas?" Ainda rindo e tagarelando, as irmãs saíram correndo para a sala de visitas e colocaram os presentes sobre uma mesa de madeira acetinada. Desembrulharam cada pacote com um cuidado minucioso, abrindo os papéis de presente e alisando cada um antes de colocá-lo de fato, formando uma pilha que logo parecia uma enorme espuma de leite fresco. Havia mais luvas nos pacotes, tingidas de delicados tons de violeta e azul claro, doces, leques de papel com estampas douradas e prateadas, romances em livro de poesia, além de frascos de água de flores, um toque perfumado para o rosto, o corpo ou mesmo para os travesseiros. Embora nada daquilo fosse apropriado, a não ser, talvez, os livros, Catelyn não teve coragem de fazer qualquer objeção. As moças já haviam passado muito tempo privadas de pequenos luxos. Theo jamais teria pensado em levar presentes para as irmãs. E, apesar da relativa proximidade da casa da família com Londres, as jovens nunca haviam ido a Winterbourne. Catelyn também não, já que Lady Berwick não gostava da ideia de ficar esbarrando em pessoas dos mais diversos estilos, em uma loja grande e cheia. Em vez disso, Lady Berwick frequentava lojas minúsculas e exclusivas, onde as mercadorias eram mantidas fora de vista, em vez de expostas de qualquer modo em cima de balcões. Catelyn lançou olhares furtivos para o West, desconcertada ao perceber semelhanças entre ele e o irmão. Os mesmos cabelos escuros e uma boa estrutura óssea. Mas a aparência impactante de Devil estava desgastada no irmão, cujas feições eram ruborizadas e arredondadas demais graças à vida desregrada. West andava muito bem vestido. Na verdade, ele estava com uma ostentação excessiva para o gosto de Catelyn, usando um colete de seda bordado e um lenço de pescoço muito chamativo, além de abotoaduras de ouro, enfeitadas com o que parecia ser granadas ou rubis. E no meio do dia, o homem já cheirava fortemente a bebida alcoólica.
Talvez seja melhor a senhora não me encarar com um desprazer tão óbvio, murmurou Ash para Kathleen em voz baixa, enquanto as 3 irmãs recolhiam os presentes e saíam com eles da sala. As moças ficariam chateadas se percebessem o quanto não gosta de mim. Eu desaprovo, retrucou Kathleen, muito séria, caminhando com ele até a grande escadaria. Não é o mesmo que não gostar. Lady Trinia, até eu me desaprovo. Ele sorriu para ela. Portanto, temos algo em comum. Sr. Ravenel, se o senhor... Podemos nos chamar de primos? Não, Sr. Ravenel. Se vai passar 2 semanas aqui, terá que se comportar como um cavaleiro. Ou me verei obrigada a fazer com que seja levado à força para a estação de Alton e jogado dentro do primeiro trem que parar na estação. West pareceu surpreso e a encarou, claramente se perguntando se Kathleen estava falando sério. Essas moças são a coisa mais importante no mundo para mim, continuou Kathleen, e não permitirei que o senhor lhes faça mal. Não tenho intenção de fazer mal a ninguém, retrucou West, ofendido. Estou aqui a pedido do conde, para falar com um bando de caipiras sobre as plantações de nabo deles. Assim que essa missão estiver concluída, posso lhe prometer que voltarei para Londres o mais rápido possível. Caipiras? Kathleen respirou fundo, pensando nas famílias dos arrendatários e no modo como trabalhavam. Perseveravam e suportavam as dificuldades do cultivo. Tudo para colocar comida na mesa de um homem como aquele, que os olhava de cima. As famílias que moram aqui são dignas de respeito, conseguiu dizer ela. Gerações de arrendatários construíram esta propriedade e receberam muito pouco em retorno. Entre nos chalés deles. Veja as condições em que vivem e compare com suas próprias circunstâncias de vida. Então, talvez, possa se perguntar se o senhor é digno do respeito deles. Santo Deus, murmurou Ash. Meu irmão estava certo. A senhora tem o temperamento de um texugo irritado. Os 2 trocaram olhares de asco e seguiram em direções diferentes. Por sorte, as moças se encarregaram de manter a conversa animada durante o jantar. Apenas Ellen pareceu perceber a tensão pungente entre Kathleen e o Ash, e dirigiu olhares discretos de preocupação a Kathleen. A cada prato, o Ash pedia um novo vinho, obrigando o ajudante de mordomo a pegar garrafas e mais garrafas na adega. Fumejando de raiva diante do desperdício, Kathleen mordeu a língua para evitar fazer qualquer comentário, enquanto ele ia ficando cada vez mais bêbado. No fim da refeição, Kathleen apressou as meninas para que subissem e deixou Ash sozinho à mesa com uma garrafa de vinho do Porto. Na manhã seguinte, ela levantou cedo, vestiu a roupa de montar e foi para o estábulo, como sempre. Com a ajuda do Sr. Bloom, estava treinando Assad para que ele não se sobressaltasse diante de determinados objetos. Bloom a acompanhou até o pátio de treinamento, enquanto ela guiava Assad com um cabresto especial para treino. Kathleen logo se deu conta de como eram valiosos os conselhos de Bloom. Ele não acreditava que restringir fisicamente um cavalo, sobretudo um árabe, fosse o modo certo de ajudá-lo a superar o medo. Isso só destruiria a alma dele, subjugando-o como uma mosca presa em uma teia de aranha, explicou ele, com seu sotaque de Yorkshire. É com a senhora que ele vai aprender a ficar calmo, milady. Vai confiar que o protegerá e que sabe o que é melhor para ele. Seguindo a orientação de Bloom, Kathleen pegou a corda-guia sobre o focinho de Assad e o guiou um passo para frente, depois um passo para trás. Novamente, disse Bloom, aprovando. Para frente e para trás, e de novo. Assad parecia confuso, mas disposto, indo facilmente para frente e para trás, quase como se estivesse aprendendo a dançar. Muito bem, moça, elogiou Bloom, tão envolvido no treinamento que se esqueceu de se dirigir a Kathleen pelo título. Agora a senhora está ocupando todo o pensamento dele, sem deixar espaço para o medo. Ele pausou um chicote na mão esquerda de Kathleen. Isso é para bater na lateral do corpo dele, se for preciso. Parado ao lado de Assad, Bloom começou a abrir um guarda-chuva preto. O cavalo se agitou e relinchou, afastando-se instintivamente do objeto desconhecido. Esse guarda-chuva deixa você um pouco assustado, não é mesmo, rapaz? Ele abriu e fechou o guarda-chuva repetidamente, enquanto dizia a Kathleen: torne a tarefa que quer que ele execute mais importante do que qualquer coisa que o assusta. Kathleen continuou a mover Assad, um passo para frente e outro para trás, distraindo-o do movimento ameaçador do objeto preto que crescia.
Quando o cavalo tentou girar o flanco para longe, ela o trouxe de volta ao lugar com um toque do chicote, sem permitir que ele se afastasse do guarda-chuva. Embora fosse nítido que Assad estava inquieto, as orelhas se movendo em todas as direções, o animal fez exatamente o que Kathleen mandou. Seu corpo estava trêmulo por causa da proximidade do guarda-chuva, mas nem assim ele arremeteu para se afastar. Quando Bloom finalmente fechou o guarda-chuva, Kathleen sorriu e deu um tapinha carinhoso no pescoço de Assad, cheia de orgulho. "Bom garoto!" exclamou ela. "Você aprende rápido, hein?" Ela tirou um pedaço de cenoura do bolso da saia e deu ao cavalo. Assad aceitou o presente e mastigou, fazendo bastante barulho. "Da próxima vez, vamos tentar a mesma coisa com você montada nele", começou Bloom, mas foi interrompido por um menino que trabalhava no estábulo, Fred. "Senhor Bloom", chamou o menino, ofegante, subindo correndo na cerca do pátio. "O chefe dos cavalariços me pediu para lhe dizer que o Sr. Ravenel está nos estábulos para pegar sua montaria." "Sim, pedi aos rapazes que selassem o royal." A expressão no rostinho de Fred era de ansiedade. "Há um problema, senhor. O Sr. Ravenel não bebe pouco e não está em bom estado para montar, mas ordenou que levasse o cavalo para ele. O chefe dos cavalariços tentou se opor, mas Sr. Carlow lhe disse que entregasse o royal ao Sr. Ravenel, porque eles precisam ir para a fazenda de um arredatário." Kathleen estava furiosa e em pânico ao mesmo tempo, ao saber que mais uma vez um Ravenel bêbado tentaria montar. Sem dizer uma palavra, ela passou por cima da cerca do pátio de treinamento. Tamanha sua pressa, agarrou a saia de montaria e saiu correndo na direção dos estábulos, ignorando os chamados de Bloom. Assim que entrou na construção principal, Kathleen viu West gesticulando com raiva para o chefe dos cavalariços, John, que desviava o rosto. O administrador das fazendas, Carlow, estava parado ao lado, parecendo impaciente e constrangido. Era um homem corpulento e de meia idade, que morava na cidade. Contratado pela família de Theo havia mais de uma década. Seria dele a tarefa de acompanhar West às fazendas dos arrendatários. Bastou um olhar para que Kathleen compreendesse a situação. West estava com o rosto vermelho e suado, os olhos trincados e cambaleava. "Sou eu que julgo a minha capacidade", diz West em um tom agressivo. "Já cavalguei em condições muito piores do que esta, e maldito seja eu se..." "Bom dia, cavaleiros", interrompeu Kathleen, o coração em disparada. A imagem do rosto ferido de Theo surgiu em sua mente, o modo como ele encarava, os olhos como brasas, que foram esfriando enquanto seus últimos dias de vida se esvaíam. Ela piscou com força, afastando a lembrança. O cheiro de álcool invadiu suas narinas, provocando certa náusea. "Lady Trinia", exclamou o administrador, parecendo aliviado. "Talvez a senhora seja capaz de colocar um pouco de bom senso neste cabeça oca." "Com certeza." Sem expressão, ela segurou o braço de West, cravando os dedos com força quando percebeu a resistência dele. "Vamos lá fora comigo, Sr. Ravenel." "Milady", disse o administrador, parecendo desconfortável. "Eu estava me referindo ao chefe dos cavalariços." "John, não é cabeça oca aqui", retrucou Kathleen seca. "Quanto a você, Carlow, talvez queira cuidar de suas outras responsabilidades. O Sr. Ravenel ficará indisposto pelo resto do dia." "Sim, milady." "Que diabo está acontecendo?" perguntou West, irritado, enquanto Kathleen o puxava para o lado de fora e dava a volta com ele na área dos estábulos. "Eu me vesti e vim para cá ao nascer do dia." O nascer do dia foi há 4 horas. Quando eles chegaram em um lugar relativamente reservado atrás de um barracão de equipamentos, West desvencilhou o braço e encarou Kathleen com irritação. "Qual é o problema? O senhor está cheirando a álcool. Sempre começa o dia com um café com conhaque. Como espera montar se não consegue nem ficar de pé direito? Do mesmo modo que sempre monto, mal. Sua preocupação com meu bem-estar é desnecessária." "Minha preocupação não é com seu bem-estar. É com o cavalo que o senhor pretendia montar e com os arredatários que pretendia visitar. Ele já tem dificuldades suficientes para enfrentar. Não precisam se ver sujeitos à companhia de um bêbado tolo." West olhou com raiva. "Estou indo. Não se atreva a se afastar um passo." Ela se deu conta de que ainda segurava o chicote de montar e o abriu com um gesto significativo. "Ou eu o agredirei." O olhar incrédulo de West se desviou para o chicote.
Com velocidade impressionante, ele estendeu a mão, arrancou o chicote dela e o jogou no chão. No entanto, o efeito do gesto foi arruinado quando ele cambaleou para recuperar o equilíbrio. Diga logo o que tem a dizer, falou Ash de forma abrupta. Catelyn cruzou os braços. Por que se deu ao trabalho de vir para Hampshire? Vim ajudar o meu irmão. O senhor não está ajudando ninguém, exclamou ela com desprezo. Não consegue compreender nada do fardo que Lord Trini assumiu? Não se dá conta de como as apostas são altas? Se ele fracassar e a propriedade for dividida e vendida, o que acha que acontecerá com essas pessoas? 200 famílias serão deixadas à míngua, sem meios de sustento. Além de 50 criados, sendo que a maior parte deles passou a vida toda servindo aos Ravenels. Quando percebeu que o Ash não estava sequer olhando para ela, Catelyn respirou fundo, trêmula, tentando conter a fúria. Todos nesta propriedade estão lutando para sobreviver, e todos nós dependemos do seu irmão, que está tentando resolver problemas que de forma alguma ajudou a criar. Mas, em vez de tentar ajudar, o senhor escolhe beber até o estupor e ficar cambaleando por aí como um tolo egoísta e idiota. Ela se esforçou para engolir o soluço de raiva, antes de continuar, baixinho. Volte para Londres. O senhor não tem utilidade para ninguém aqui. Coloque a culpa em mim se quiser. Diga a Lord Trinier que fui uma megera e que não conseguiu me suportar. Ele não terá dificuldades em acreditar nisso. Catelyn deu as costas ao Ash e jogou algumas das últimas palavras sobre os ombros. Talvez um dia o senhor encontre alguém que o salve de seus excessos. Pessoalmente, não acredita que valha o esforço. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.